Olá, alunos do Sistema Positivo de Ensino, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rogério e agora nós vamos realizar a resolução comentada do simulado Enem da primeira série da disciplina de Sociologia, ok? Então acompanhem aí o nosso comentário, a resolução das questões referentes à matéria de Sociologia. Eu primeiramente vou destacar para vocês as questões de número 9, 10 e também a número 13, porque foram questões que me chamaram muito a atenção e devem ter chamado a sua atenção também, em função de serem conteúdos tradicionalmente cobrados nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Então nós acreditamos que há uma grande chance de questões similares aparecerem na próxima edição do Enem, que é a que você vai realizar, né, aí para a próxima edição da prova do Enem. Então, vamos primeiramente para a resolução da questão número 9, né, que tem como tema ali o processo de socialização, as regras sociais que as crianças assimilam nas brincadeiras do cotidiano, né? Então, no processo de socialização, nós temos um texto cuja interpretação é extremamente necessária, né? Você percebeu na resolução do teu simulado que os textos do Enem são de fundamental importância para você resolver com segurança a questão, assinalar a alternativa correta. Então, imprescindível que façamos uma leitura e análise bastante atentas do texto, tá? Vamos ver ali. As regras aparecem como a base fundamental das brincadeiras. Por mais livre e improvisada, ou por mais imaginária e fantasiosa que possa ser uma atividade lúdica, sob ela se incutem regras explícitas, regras estruturais da brincadeira ou ocultas, regras que condicionam determinados comportamentos. Diante de uma situação imaginária, a criança se depara necessariamente com as regras que essa situação evoca. Ao brincar de ser mãe, tenta ser aquilo que julga compatível com a ideia que tem sobre o que é o comportamento maternal. Para Vygotsky, o fato de brincar de ser o outro induz a criança à assimilação de regras de comportamento. Então, principalmente essa conclusão do texto de extrema importância para nós marcarmos a alternativa verdadeira com segurança, com tranquilidade. Veja o enunciado, olha o comando da questão, com base na leitura do texto. As brincadeiras e atividades lúdicas têm a função de... Qual é a opção A? Auxiliar o processo de socialização da criança por meio da internalização das regras de comportamento. Exatamente essa alternativa A nós vamos considerar como a resposta correta, a mais adequada opção em função da análise que você fez do texto. A função das atividades lúdicas são auxiliar o processo de socialização da criança, né? É a função auxiliar o processo de socialização da criança por meio da assimilação dessas regras de comportamento. Vamos observar as demais opções e reconhecer os erros, né? Por que razão não podemos marcar as próximas alternativas. A letra B diz assim: estimular as habilidades sociais de participação, comunicação e cooperação entre as crianças. Até poderia ser, né, uma função das brincadeiras estimular nas crianças essa cooperação, né, a comunicação entre elas, ok? Mas essa não é a abordagem do texto. Embora essa letra B não seja uma resposta absurda sobre a função das brincadeiras no cotidiano da criança, não foi essa a abordagem desse autor. Por isso eu te chamei a atenção ao comando da questão, com base na leitura do texto. Qual é a função das atividades lúdicas? Né? Segundo a abordagem do autor, né, o que esse texto está indicando. Ok? Então, na letra C, disciplinar o comportamento das crianças por meio da reprodução mecânica de regras sociais explícitas ou ocultas. Então, a ideia das atividades lúdicas, das brincadeiras, não é disciplinar o comportamento das crianças. E muito menos o texto abordou uma eventual reprodução mecânica de regras sociais, ok? Na letra D de dado, nós temos o mesmo erro já reconhecido na letra B de Brasil. Olha só a letra D. Desenvolver habilidades cognitivas nas crianças.
tais como a imaginação, a criatividade e o improviso. Certamente, no momento da resolução do enunciado, você deve ter reconhecido a letra D como uma possível resposta. Você leu possivelmente umas 2 vezes, né, releu o enunciado para ter certeza, né, que essa não era a melhor escolha, e exatamente relendo o enunciado, atentos ao comando da questão, nós temos o comando com base na leitura do texto. Então, também não podemos marcar letra D de dado, né? Embora a resposta não seja absurda, né? É uma frase correta, mas desvinculada dessa questão ou desse texto de interpretação. E a última opção que temos é a letra E, dizendo assim: ampliar o conjunto de conhecimentos que as crianças têm do mundo e de si mesmas. Nós temos também uma alternativa que não é considerada absurda, né? Uma frase que pode ser considerada correta, uma vez que as brincadeiras podem ampliar o conjunto de conhecimentos que as crianças possuem. Tá? Algumas brincadeiras, né, além do caráter lúdico, podem ter o caráter informativo, de instrução, mas não é esse o amplo sentido da brincadeira, como está exatamente no enunciado, né? Ok? Então, a resposta correta, sem dúvida, com absoluta segurança, é a alternativa A. Eu destaquei a questão 9 porque o processo de socialização da criança é um tema recorrente nas questões do Exame Nacional do Ensino Médio. É um importante tema de estudos da sociologia e você deve ficar bastante atento a esse conceito de socialização. Ok? Muito bem. Vamos prosseguir então com outra questão de destaque, a número 10, que também vai trabalhar com o tema socialização, trazendo conceitos aqui sobre socialização primária, que é normalmente vinculado à família. A primeira instituição a qual fazemos parte é a família, não é? Família, escola, Estado, igreja, apontando para a religiosidade de cada indivíduo, são as instituições sociais que você estudou e que você deve retomar, né, como conceitos importantes para entender a socialização primária, que é justamente na família que nós, como indivíduos, vamos aprendendo as primeiras regras de convívio social, portanto, os primeiros elementos de socialização, por isso primária. A socialização secundária, que é decorrente da divisão social do trabalho, da nossa inserção no mundo do trabalho, né, como profissionais, das atividades que desempenhamos no dia a dia, e as instituições sociais, claro, vinculado, né, o conceito de instituição social ao conceito de socialização. Vou ler novamente, então, a exemplo da questão número 9, vou ler o texto da questão 10 para você relembrar, né, da abordagem, para você acompanhar ali a interpretação do texto e depois vamos comentar ali as alternativas possíveis, ok? Diz o texto: é possível conceber uma sociedade na qual não haja outra socialização depois da socialização primária. Tal sociedade, evidentemente, teria de possuir um cabedal de conhecimentos muito simples. Essa concepção é útil porque estabelece um caso limite, mas nenhuma sociedade por nós conhecida deixa de ter alguma divisão do trabalho e, concomitantemente, paralelamente, alguma distribuição social do conhecimento. Logo que tal ocorre, a socialização secundária torna-se necessária. A socialização secundária torna-se necessária, diz a conclusão do texto. Veja o comando da questão, muita atenção ao enunciado. Considerando o trecho do texto de Peter Berger, pode-se dizer que, em nossa sociedade, então eu tenho que considerar a leitura do texto, as afirmativas do autor, para aí sim avaliar as possíveis respostas ali colocadas. Em nossa sociedade, eu posso dizer que a socialização primária é desnecessária, como diz a letra A? Retome a primeira frase do texto. Diz ali o texto: é possível conceber uma sociedade na qual não haja outra socialização depois da socialização primária. Então, eu não posso dizer que essa socialização primária é desnecessária, podendo ser substituída pela socialização secundária. Ela não vai ser substituída. Então, letra A, impossível. Letra B, a socialização primária é essencial à formação dos indivíduos.
Ok, essa primeira frase ela está correta. A socialização primária é essencial na formação dos indivíduos. Porém, dispensando a socialização secundária, impossível. É só você retomar a leitura da conclusão do texto e verificará que essa segunda frase da letra B é absurda. Na alternativa C, a diferenciação dos papéis sociais ocorre predominantemente na socialização secundária. Exatamente essa alternativa C que nós vamos considerar a resposta correta, a resposta mais adequada. A diferenciação dos papéis sociais ocorre na socialização secundária, não na primária. Ok? As duas outras opções de respostas foram: a divisão social do trabalho é uma consequência da socialização primária. O texto deixa bem claro que essa divisão social do trabalho é decorrente daquilo que chamamos de socialização secundária. E, por último, a socialização secundária é responsável pela integração do indivíduo em uma unidade familiar. Não, a família é a primeira instituição a qual fazemos parte e, portanto, ela estaria vinculada à socialização primária e não secundária. Ok? Muito bem. Avançando, então, para a questão número 13. Claro, depois eu vou retomar os comentários anteriores, mas a questão número 13 merece destaque como a 9 e a 10. Ok? Aqui o assunto é escola. Ok? A escola, dentro de uma concepção de uma economia de mercado, pensando numa sociedade capitalista, qual a realidade da escola no capitalismo? Vamos acompanhar o texto? No capitalismo, diferentemente de outros modos de produção, a escola constitui-se numa instituição muito importante, ao ponto de ser defendida sua universalização, tornando-se escola de massas, que todos, trabalhadores e capitalistas, deveriam frequentar. Devido ao intenso desenvolvimento das forças produtivas, os saberes necessários ao trabalho, apesar de apreendidos em outras instâncias sociais, precisam de uma instituição específica para repassá-los, a escola. Esses saberes podem ser também subjetivos, ao disciplinar, os alunos, submetê-los ao rigor dos horários, à pontualidade, à compostura, entre outras atitudes necessárias aos futuros operários. Muito bem, com base na leitura do texto, sobre o papel da escola no contexto de produção capitalista, pode-se afirmar: alternativa A universalização do ensino escolar é uma reivindicação histórica dos movimentos sociais. Eu até poderia ter um texto abordando os movimentos sociais e a exigência de uma universalização do ensino escolar. Mas não é esse o tema desse texto. Por isso, mais uma vez, eu te alerto ao comando das questões quando elas indicam, com base na leitura. Eu tenho que respeitar exatamente a abordagem desse texto, desse autor, e buscar a alternativa mais condizente com essa leitura. Ok? Letra B. A massificação dos processos de ensino se afasta das necessidades do mercado. E ficou bem clara na leitura do texto que a escola está inserida nesse cenário do mercado dentro de um modo de produção capitalista, né? Então eu tenho que pensar na escola vinculada ao mercado e, portanto, a letra B deve ser, né, eliminada. A possibilidade da letra C. O ensino escolar tem o intuito de adequar os indivíduos às demandas produtivas. Parece ser a melhor resposta, né? Porque o final do texto está falando que futuros operários, então, né, serão disciplinados, educados, né, para ingressarem nesse mercado. Então, das três alternativas que lemos até agora, a letra C é a melhor resposta. Vamos ver as próximas opções e ter a certeza que a letra C é a melhor escolha. O ensino escolar prioriza a formação humana integral, diz a letra D, incentivando a liberdade e a criatividade dos alunos. Veja que é uma abordagem totalmente oposta àquela crítica que o autor apresentou no texto. Letra D não pode ser. E, por último, a instituição escolar visa transmitir o conhecimento historicamente acumulado pela humanidade. Também não é a abordagem do texto a ideia da escola transmitindo conhecimentos historicamente acumulados. O texto não está fazendo uma abordagem pedagógica daquilo que a escola transmite como conhecimento, como ela transmite. O texto está vinculando a escola ao capitalismo, portanto, é uma abordagem econômica. A
melhor escolha. A resposta correta, sem dúvida, é a letra C. Ok? Bem, destacamos as 3 questões de maior relevância, aquelas que têm a maior chance de estarem, né, repetindo os temas aí na próxima edição do Enem. Na sequência, vamos abordar as demais questões e suas respectivas respostas.